Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nessa oportunidade, eu quero falar para você sobre uma viúva que a Bíblia diz que tinha um único filho. Essa mulher perdeu o seu filho, ela estava desesperada, mas Deus enviou socorro para ela. Mas antes de entrar nesse assunto, meus irmãos, eu gostaria de te pedir que você deixasse o seu like, que você também se inscrevesse nesse canal. Esse canal tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas e também pode ser uma bênção na sua vida. Aproveite rapidinho, desce aí, se inscreve no canal e que Deus multiplique as bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Vamos para o vídeo. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, o tema dessa mensagem de hoje é sobre uma viúva que residia na cidade chamada Naim. Lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, a Bíblia vai falar sobre essa viúva. Meus irmãos, a vida dessa viúva tinha se acabado ali. Essa mulher, ela tinha perdido o seu marido, a Bíblia não diz quando isso aconteceu, mas ela chegou a perder o seu filho, seu único filho. E essa mulher estava desesperada, mas Deus enviou socorro. Vamos ler o texto, vamos ver o que a Bíblia diz. Lucas capítulo 7, versículo 11, a Bíblia diz assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por todas as terras circunvizinhas. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus, depois dele ter ido à cidade de Naim, onde lá estava aquela viúva, quando ele chegou à porta, tinha uma multidão que acompanhava ele. E quando chegavam perto da porta da cidade, estava tendo um cortejo fúnebre. Era uma mulher que tinha perdido o seu único filho. Meus irmãos, para a gente entender a gravidade da situação, temos que entender que naqueles tempos antigos, as mulheres, elas dependiam totalmente do seu marido. Não é como nos dias de hoje, que as mulheres podem se sustentar trabalhando. Elas dependiam do seu marido. Mas no caso dessa mulher, ela tinha perdido o seu marido. Ela só tinha o seu filho que podia sustentar ela. E quando Jesus encontrou ela nesse momento, à porta dessa cidade, levando o seu filho para ser enterrado, essa mulher ela já não tinha mais esperança. Essa mulher estava desesperada. Quem sabe o que essa mulher ia fazer para se sustentar, para sobreviver. Não é verdade? E além do mais, eu imagino que nesse momento, essa mulher ela não estava pensando apenas na parte financeira, como ela ia sobreviver. Mas ela estava muito triste por ter perdido o seu único filho. Imagina você que é mãe, ou você que é pai, e só tem um filho, filho único, e você perdê-lo, tamanha dor é. E só sabe quem sente essa dor. Mas meus irmãos, enquanto estava tendo aquele cortejo fúnebre, todo mundo conformado com a situação, Jesus chegou para mudar aquilo. Jesus chegou para mudar a situação daquela mulher. Jesus chegou para devolver o sorriso na vida daquela mulher. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou, Jesus disse para ela: Não chores. Olha o tamanho da autoridade de Jesus, meus irmãos. E meus irmãos, quando Jesus ele chegou diante daquela mulher, diante daquele cortejo fúnebre, a Bíblia diz que ele sentiu íntima compaixão dentro dele por aquela mulher,
porque ele viu o sofrimento daquela mulher. E ele tocou no esquife e ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus. E aquele jovem, meus irmãos, levantou ali naquele momento. Eu imagino a felicidade daquela mulher. O Senhor realizou um milagre extraordinário. Ele ressuscitou o filho da viúva que residia em Naim. Meus irmãos, e Jesus ele pode fazer muito mais. A Bíblia diz que se nós pedirmos crendo, nós receberemos tudo. Se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos nele e as palavras dele em nós, tudo que nós pedimos, se nós cremos, nós receberemos. Quem sabe, meus irmãos, essa mulher orou, buscou a Deus, para que Deus, quem sabe, curasse o filho dela de alguma enfermidade. Para falar a verdade, a Bíblia nem diz se esse jovem teve uma morte de doença. Simplesmente a Bíblia diz que ele morreu. Mas nós não sabemos o que essa mulher passou. Mas Jesus encontrou ela. E quando Jesus encontra o homem, alguma coisa sobrenatural acontece. Glória a Deus. E o filho dessa mulher foi ressuscitado. E a fé dessa mulher foi renovada. O sorriso foi devolvido para o seu rosto. Aleluia. E aquelas pessoas, a Bíblia diz que o temor se apoderou delas. Todas aquelas pessoas daquela multidão. Eles ainda não sabiam que Jesus é o Messias. Eles ainda não sabiam. E eles viram em Jesus um profeta poderoso em obras. Eles viram ali, eles sentiram ali, como está escrito aqui, no versículo 16, que Deus visitou o seu povo. Aleluia. Meus irmãos, e assim como Jesus fez na vida daquela mulher, na vida daquele jovem, Ele pode fazer na sua vida. Somente creia em Jesus. O que você está fazendo longe da presença de Deus? Por que você ainda não se rendeu ao Salvador Jesus Cristo? Jesus ele te chama para a salvação. O propósito de Jesus aqui na terra não era curar pessoas. O propósito de Jesus aqui na terra não era realizar milagres e manifestar sinais. O propósito de Jesus aqui na terra era morrer por mim e por você na cruz. E no decorrer desse processo, dessa preparação, muitos vinham ao encontro dele e ele ia ao encontro de outros e realizava os sinais para mostrar que ele é Deus e que ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então, meus irmãos, a você que está me assistindo, creia em Jesus. Recebe ele aí como seu Salvador. Se você está doente, ore e peça para que ele te cure. Com fé. Se você precisa de uma bênção na vida financeira, se você precisa de uma bênção na vida sentimental, é um casamento que você sonha, é o seu próprio casamento que está se arruinando, ora ao Senhor, busca que Jesus, assim como ele levantou aquele jovem da morte, ele estava a caminho do enterro. Ele foi levantado por Jesus. Jesus pode te levantar. Creia em Jesus, recebe Jesus como teu Salvador hoje. Ele te chama para a salvação. Jesus ele te chama como você está, mas ele não quer que você permaneça como está, mas que você nasça de novo, que você se transforme numa nova criatura, obedecendo à vontade de Deus, recebendo os mandamentos do Senhor na sua vida, para que você seja salvo, para que o seu nome esteja no livro da vida. O que Jesus pode fazer, a nossa mente não é capaz de imaginar. Tudo que está registrado nas Escrituras são apenas pequenos detalhes daquilo que Deus é capaz de fazer. Jesus, ele é maravilhoso. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Eu quero te pedir, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Compartilhe com alguém essa mensagem. Tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E tenha fé que Deus ele pode fazer muito mais do que você imagina na sua vida. Jesus quer te salvar. Abra o seu coração para Ele. Recebe Ele e Ele vai mudar a sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.